Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, vamos aqui falar sobre o que eu achei de Yu-Gi-Oh! GX. Opiniões positivas, opiniões negativas, talvez sugestões do que poderia ter sido melhor, feito melhor, ou enfim. Mas eu já quero apresentar para vocês meu novo cenário, né? Esse aqui vai ser o meu novo quarto. Calma, não vai ser substituído. Esse aqui vai ser o meu novo quarto para os animes atuais, no meu novo canal, né? É que eu tô fazendo lá os reacts de animes atuais. Eu vou usar este quarto aqui como o... Como é que é? O negócio de direitos autorais, né? Pra, tipo, burlar os direitos autorais. Eu vou ficar nesse canto aqui. Eu vou usar o anime nesta janela aqui, que inclusive é maior, né? Como vocês podem ver, é maior do que a janela que eu geralmente uso, que é a triangular. Já fiz todos os testes, deu tudo certo, mas eu vou usar este quarto aqui no meu novo canal. Se você não segue meu novo canal, tá aqui no link na descrição, assim como eu sempre falo, link na descrição das minhas redes sociais, meus outros canais e do Patreon, né? Então eu vou usar este quarto aqui, espero que vocês gostem. Bora lá, não estamos aqui para falar de quarto nenhum, vamos falar do que eu achei de Yu-Gi-Oh! GX. Como vocês viram no meu último vídeo, né? No vídeo final eu falei que tem mais críticas do que elogios. Já vou adiantando para vocês que não é porque tem mais críticas que eu não gostei de Yu-Gi-Oh! GX. Muito pelo contrário, eu gostei. Só que aí que tá. Como eu falei lá no episódio passado, poderia ter sido muito melhor. Vocês concordam comigo? Já responde aqui. Concorda comigo? Não concorda comigo? Então eu vou dar toda a minha opinião. Anotei aqui. Vou falar algumas coisas e aí vocês podem ficar à vontade. Gente, tem inscritos que escrevem um textão. Fiquem à vontade. Podem escrever. Não fiquem com medo de algo do tipo assim. Com respeito, é claro. Pode dar a opinião de vocês. Ed, isso aqui eu acho que você pode ter se enganado. Eu não concordo com isso aqui. Ou, sim, Ed, concordo com isso, porque poderia ter feito isso. Deem as suas opiniões também, que vocês são bem-vindos, claro, como eu falei, com respeito. Não adianta nada vocês falarem, o GX é melhor do que o original. Aí chega o cara na resposta, vai tomar no seu... Não, aí você com certeza vai ser bloqueado e você nunca mais vai ver... Não, eu nunca mais... Se você é bloqueado, você vai ver meus vídeos? Acho que vê, né? Mas você não pode comentar. Enfim, não sei. Mas enfim, você vai ser bloqueado e eu vou deletar o seu comentário porque você é um babaca. Mas enfim, bora lá. Vamos começar aqui falando de Yu-Gi-Oh! GX. Eu vou começar falando de uma coisa boa, tá? Eu não vou começar já escrachando, eu vou falar uma coisa boa, que é... A trilha sonora, além da versão com censura, que vocês me falaram que também muda... que por incrível que pareça, não sei o que aconteceu com esse anime. Parece que é um outro anime com censura e sem censura, mas as duas coisas que juntam, assim, tem a mesma coisa, com censura e sem censura, é a música. Ambas são muito boas, tanto na versão censurada quanto na versão sem censura. Claro, a música da versão sem censura é muito melhor, porque tem uma guitarra, tem uma coisa mais alegre e tal, mas a música com censura também é legal. Também não te deixa, tipo, num ambiente meio, tipo... Tá. Ela mexe com você também. Só que o único problema é que, assim, não tem muitas variedades, né? Sem censura, ela é muito mais... Tem muito mais variações de músicas do que a com censura. Inclusive, já vamos colocar isso em questão? É inacreditável o quanto uma empresa pode acabar com o anime, né? Estamos falando da 4Kids, certo? É inacreditável que a censura e a troca até de diálogos mude o rumo, literalmente o rumo do anime. Porque se vocês pegarem, por exemplo, a última parte que tinha dublada, né, com censura, e levar ela pra sem censura, você entende duas coisas completamente diferentes. E assim, em questão de narrativa, eu acho que é uma... E por ser uma empresa séria, é inacreditável que eles tenham feito isso. Porque se você é uma empresa séria e você pega um produto, você não pode simplesmente mudar o produto. Você não pode, gente, não pode. Desculpa, mas não pode. Se a pessoa te dá... O cliente te dá o produto, fala assim, ó, tá nas suas mãos, faça com carinho, tá?
e ela pega e muda o seu produto, aí não é profissional. Desculpa, mas não é profissional. E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, tá? Eu pesquisei bem acima, a 4Kids não existe mais. Ela faliu. Ou ela faliu, ou ela mudou, tipo, de dono, mudou de nome, mudou de tudo. Mas acho que, por ter mudado, se caso isso aconteceu mesmo, ou se faliu, se mudou, deve ter mudado pra melhor. Porque eu não escuto mais falar disso. De uma empresa que ferrou tudo, eu não escuto. Agora, se faliu, desculpa o que eu posso falar agora, mas acho que, né, fez por merecer, não é mesmo? Mas enfim, é inacreditável que uma empresa fez isso com o Yu-Gi-Oh!, tá? Pelo menos o Yu-Gi-Oh! GX. De pegar um produto e modificar ele totalmente. Eu achei isso, sabe, inacreditável. Essa última temporada, né, que é o lance dele se formando, e aí tem todo um lance do Darkness, que também envolve um pouco de lance de depressão, entrando na vida adulta e tal. Eu até perguntei, tipo, vocês sabem por que eles não dublaram? Vocês sabem por que eles não mexeram e tal? Muitos usaram o argumento de era muito pesado, o assunto era muito pesado. E ainda bem que eles não mexeram, né? Porque assim, eles iam transformar um assunto de depressão, entrando na vida adulta pra, tipo, sei lá, flores. Putz, ele viajou no tempo aqui, ó. Então assim, é algo bizarro que fizeram com o Yu-Gi-Oh! GX, tá? Eu já vou deixar aqui o meu repúdio. Porque, cara, não pode, velho. Não pode. Você receber um produto e modificar o produto. Não pode. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Eu já falei, já deixei, né? Já tirei o elefante da sala, que é a 4Kids, né? Agora, a mudança necessária do baralho do Jaden. Isso é uma coisa positiva. Eles perceberam que o baralho do Jaden tinha as mesmas jogadas. Quase sempre eram as mesmas jogadas. Eu até brinquei com vocês. Pô, ele sempre tirava o aviário logo no começo. E aí sempre fazia fusão, sempre fazia isso e tal. E aí chegou o baralho do Neos, né? Não digo baralho, mas as cartas de Neos, né? Dos heróis elementares Neos. Que já deu, já modificou muito o baralho dele. Ele fazia novas variações. Ele às vezes usava os heróis elementares, às vezes usava os heróis Neos. Às vezes fazia talvez uma junção dos dois e tal. Acho que perceberam falando, mano, isso aqui tá previsível já sabemos o que ele vai fazer. Então, acho que vamos precisar mudar aí um pouquinho. E mudaram. E eu acho que fizeram certinho. Não mudaram tanto assim, porque eu percebi no chess, inclusive, que acho que meteram esse louco. Tipo, eles quiseram mudar tanto o baralho do chess que ficou uma bagunça. Ficou tipo, aqueles dragões level 3, 5 e 7. Aquele besouro estranho. Os Ojamas e tinha mais um, não tinha? Se eu não me engano, tinha mais um. Os robôs W, X, Y, Z. Ele tem 4 variações no mesmo deck. Parece eu no Tag Force, não se decide do que usar. Então assim, não é uma crítica ao chess, mas eu só realmente acho que eles perderam um pouco a mão nesse lance. Tipo, a gente foca no quê no baralho do chess? Foca tudo. Meu gato quer dar a mão aqui, ó. Ele esticou a pata. Eu fiz assim, ó. Ele esticou a pata no meu dedo, mas enfim. Cabeção. Então assim, eu acho que com o Jaden fizeram certo. Tipo, não exageraram, mas viram que precisava dar uma mudada. Então isso foi legal, eu gostei. Bom, já vamos tirar aqui, ó. Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Tem alguma coisa da 4Kids aqui que eu coloquei no... É porque eu falei assim da 4Kids, mas não estava anotado aqui. Eu só quis falar mesmo. Bom, mas vamos falar do desenvolvimento dos personagens. Achei fraco, tá? Muitos personagens, assim, eu acho que muitos personagens poderiam ser muito melhores aproveitados. Citei o Chess. Alex, eu sinto que ela teve um desenvolvimento bom, mas eu acho que também podia ter dado uma melhorada nela. Bom, eu não vou nem ficar bravo, né, por falar de Bastion, Atticus, né? E o Cyrus também, tá? O Zane, ele teve
Por incrível que pareça, o Zane teve um bom desenvolvimento, tá? Esse lance dele entrar pro profissional, ver como é que é o mundo profissional, ficar meio, né, meio dark, meio assim. Ele teve um desenvolvimento bom, porque mostrou como é que é. Tipo, ele saiu de uma vida de adolescente, entrou no mundo profissional, entrou nesse meio profissional, viu como é. Teve até o lance do negócio do underground, né? Um negócio de subsolo, assim. Um negócio meio ilegal e tal. Esse foi bom. Agora, não adianta nada focar um personagem bom e deixar 3 de fora. Atticus, Zane, ó. Atticus, Chess e Bastion. Eu acho que esses 3, pra mim, foram os mais, assim, prejudicados. O Bastion, o mais de todos. O que aconteceu com o Bastion no final do anime? Vocês entenderam? Tipo, beleza, vocês vão falar, ele ficou lá com a menina lá. Em outra dimensão, fazendo não sei o que, ele simplesmente falou, vou ficar aqui nessa dimensão que eu não conheço, cuidando de 3 filhos, tendo uma mulher bombada aqui do meu lado, e é isso. Eu acho que o Bastion, eu falei isso, inclusive, nos animes, né? O que o Chess foi nesse lance de alívio cômico / apaixonado pela Alexis, o Bastion poderia ter sido. Se você muda, se você coloca a personalidade do Chess no Bastion, ele teria sido muito melhor. Muito melhor. E vocês vão falar, e o Chess, o que ele faria? O que ele seria? Não sei, talvez um Atticus da vida. Talvez se pegar o Atticus e colocar a personalidade dele no Chess, talvez seria melhor. Eu não cheguei a pensar nisso, mas eu tô falando aqui pensando rápido. Mas assim, se vocês pegarem, eu fui fazer esse teste aqui, ó, no primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Eu coloquei o episódio aqui, verifiquei no YouTube, o YouTube não barrou e tal. Inclusive, eu cheguei a assistir de novo o primeiro episódio e lá é inacreditável. É sério, vocês vão surtar. Pega o primeiro episódio, vê como que eles classificam o Bastion. O duelista... O duelista é... Como é que eles usam o termo lá? O primeiro duelista, alguma coisa assim, tipo, o duelista número 1. E aí o Jaden chega e fala assim, legal, você é o número 2, né? Porque eu sou o número 1. Ou seja, o Bastion saiu de duelista número 2 ou duelista número 1, um dos melhores duelistas, pra... talvez pai de família. Olha o que fizeram com o Bastion, cara. Foi bem, assim, triste o fim dele, tá? Eu coloco o fim porque, ele não morreu nem nada, mas foi um fim bem ruim pra ele, né? Pra um cara que entra pra uma academia, quer se tornar um duelista, se tornar um pai de família de uma outra dimensão e tal, eu acho que, não teve um desenvolvimento muito bom. Inclusive, o Atticus também teve esse desenvolvimento péssimo. Ele era o Mortalha da Noite. Eu levo nessa visão aqui. Eles não sabiam o que fazer com o Atticus. Então sempre ficava voltando esse lance de Mortalha da Noite. Porque tem potencial nesse negócio de Mortalha da Noite, sabe? Mas sabe quando, tipo, você tem um negócio bom e você não sabe o que fazer com ele? É exatamente isso, tipo... Beleza, o Atticus tem lá o Mortalha da Noite, ele usa máscara e tudo mais, a escuridão e tal. O que a gente faz aqui? Putz, não sei. Tá, e quando ele se livrar da máscara? Putz, não sei. Então bota a máscara de novo, entendeu? Eu senti esse lance, porque ele botou a máscara, o quê? Umas 3, 4 vezes? Depois que descobrimos que o Atticus era o Mortalha da Noite? 3 ou 4 vezes, por aí? Entendeu? Então foi tipo isso. Foi tipo, beleza, a gente tem um personagem bom. Ele é bom. Ele tem essa fama de ser bom. Mas e aí, o que a gente faz com ele? Não sei. Então bota a máscara de novo. Entendeu? Mas enfim, o Chess, eu ainda acho que ele, por ter esse lance meio, tipo... a vida é um saco, que não sei o que, meio tal... Colocaram uma personalidade de alívio cômico nele, velho. Como assim, mano? É a mesma coisa que vocês colocaram... Eu dei até esse exemplo, se eu não me engano. Mesma coisa que vocês colocarem o Sasuke como alívio cômico. O Sasuke. Tipo, não faz sentido. Então, assim, eu acho que desenvolvimento de personagem foi muito fraco. Poderiam ter feito muitas coisas melhores. O Cyrus, só pra vocês terem uma ideia, eu acho, na minha opinião, é sempre a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Eu vejo muita gente achando que eu faço isso profissionalmente, que eu dou minha opinião profissionalmente. Não, gente, é só a minha opinião. É só isso.
Se só mudassem o deck do Cyrus, já daria um up muito forte nele. Porque eu lembro que teve aquele lance de, logo no começo, ai, a vida é um saco, a vida é uma droga, acho que eu vou desistir, ai, que não sei o que, não sei o que. Ele parou de fazer isso. Mas eu acho que com essa parada, neste meio tempo, ele poderia ter melhorado o deck dele. Ele começou com o deck dele, até o final, pra pegar a linhagem, do Zane. E quando foi isso? Foi, nesses episódios agora. Se eu não me engano, acho que lançou hoje o episódio que ele conseguiu o deck do Zane, que ele seguiu essa linhagem. Ou seja, 14 episódios atrás. Se eu terminei hoje, 14 episódios atrás. Ele só foi mudar o deck no finalzinho. E por causa do Zane, se vocês forem pensar isso. Porque o Zane não consegue mais duelar e tal. Então assim, gente, poderia muito bem ter feito personagens muito melhores, muito mais, talvez, carismáticos. Porque se vocês pegarem, por exemplo, o Aster Phoenix. Ele é um personagem bom, mas ele é carismático? Não sei dizer se ele é carismático. Eu não consigo ver um carisma nele. O Jesse, ele é um personagem bom. Ele é carismático? O Jaden, eu lembro até que eu coloquei aqui, cadê? Eu vou aproveitar que eu tô falando de carisma de personagens, eu já falei disso aqui. Cadê? Aqui. Já que eu tô falando dessas características, eu já tirei ali. O próprio Jaden, no começo do anime, ele tinha um estilo mais tipo, isso aí, eu tô zoando com a sua cara, ele era mais descolado, mais tipo, tô nem aí pra você, e é isso. Aí foi passando os episódios e eu falei, gente, ele tá parecendo Goku. Ele tá ficando burro, ele tá ficando bobão. E aí ele começou a virar o Naruto, discursando. Então, tipo, acho que se ele mantesse esse lance de sou descolado, tô zoando com a tua cara, aqui, ó, vou ganhar mesmo e tal. Ele era meio, sabe, malandrão, assim. Se eles continuassem isso até a parte onde ele percebe que, tipo, caramba, mano, olha os duelos que eu tive. Eu matei gente. Aconteceu isso, tá? E aí ele entra em depressão. Aí eu acho que ia ser perfeito. Porque, tipo, sai desse lance dele ficar, tipo, é isso aí, eu zoei com a sua cara, tá? Tipo, eu zoei com a sua cara. Ih, caramba, eu matei ele. Meu Deus, eu matei. Entendeu? Então eu acho que seria legal, mas transformaram ele. Primeiro, ele era descolado. Aí transformaram ele no Goku. Aí transformaram ele no Naruto, dando discurso no meio do duelo. Ficou um pouco estranho, mas enfim. Como eu falei, só a minha opinião. Eu tive essa impressão e eu achei um pouco estranho. Mas vamos falar de coisa boa. TechPix, não, zoeira. Legal trazer personagens antigos de volta. Eles não desrespeitaram os personagens antigos. Eu achei isso muito legal. Acho ainda que poderia ter participação de Mai. Acho ainda que poderia aparecer o Joey. O Joey foi citado, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Mas ele poderia ter aparecido aqui, eu acho que seria interessante. Mas eles não desrespeitaram os personagens, vocês perceberam? O Pegasus apareceu pra caramba aqui nesse anime, eu gostei disso. O Yugizinho, no final, achei do caramba isso, achei muito legal, muito, muito legal. E se ele não tivesse aparecido, as menções dele no anime também foram legais. Mas, ele aparecendo foi muito da hora, muito da hora. Mas ainda acho que eles poderiam, sabe, ter usado os outros personagens. No panfleto no penúltimo episódio apareceu a Theia, apareceu o Joey, apareceu o Tristan. Mas poderia, sabe, um pouquinho mais, sabe? Tipo, só pra mostrar que estão no mesmo universo, sabe? Eu sei que eles mostraram muito mais a ilha, mas teve horas que eles saíram da ilha pra fazerem outras coisas. Poderiam ter usado esses momentos em que eles saem da ilha pra, mostrar. Ou, por exemplo, já que, se eu não me engano, na história, falou que o Joey se tornou um duelista profissional, por que ele não aparece um episódio na ilha, ou na escola, enfim, tanto faz, escola, ilha, pra dar uma palestra, pra falar assim, gente, é assim que funciona, entendeu? Seria muito legal trazer o Joey de volta, ou até mesmo o Tristan, porque o Tristan não é duelista, mas sei lá, vai que ele aparece, sim, do nada. Seria legal, Mas não é uma crítica. Tipo, não usaram de... Não, foi legal, mas, por que não mais? Sabe, se já tá melhor, por que não melhorar mais? Isso aqui eu vou falar por último, com certeza. Que vocês ficaram meio bravos comigo, mas enfim.
vamos lá, agora, só pra vocês terem uma ideia, eu já terminei de falar as minhas coisas boas. Agora só vai vir marretada agora, tá? Vamos lá. Não teve nenhuma história pesada. Eu escrevi isso, até coloquei entre parênteses aqui, eu escrevi isso antes de ter o último arco. Que foi o lance que eu falei pra vocês que eu senti que era mais voltado à depressão, vida adulta e tal. Então eu vou riscar isso aqui, porque teve sim. Mas vocês concordam comigo que teve muito tarde, talvez? Vocês vão falar, teve... Ó, eu vou tentar separar aqui, tá? Teve 4 temporadas, 4 sagas, vai? É isso? A saga do Sartorius, a saga do Viper... Ah, não, vai, 5, porque tem a da Yubel, né? Vai... os dois são quase juntos, mas... Vai, vamos separar 5, vai. Aquela enrolação do começo, que eu falei pra vocês, tipo, beleza. Episódio de começo, meio e fim, mas... Cadê a história? Não teve. Quer dizer, não teve por um bom tempo, mas aí depois teve, né? Então, vamos lá. A enrolação no começo, aí teve o Sartorius, aí teve aí o Viper, teve aí o Bell e agora teve o Darkness. É isso? 5? Acho que sim. Então teve, sim, uma história pesada que eu considero só a última, tá? Tá, vai. A da Yubel também. A da Yubel também. As duas últimas. Vocês vão falar, mas e o Sartorius? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá no Sartorius. Vamos chegar. Demora pra ter uma história longa. Isso aqui também eu vou riscar porque teve uma história longa. Inclusive... Começando do Viper, se vocês viram aqui, eu fiquei tipo, separa, não separa, separa, não separa. Teve uma história contínua, né? Não teve uma história longa, teve uma história contínua. Começou com o Viper, continuou com a Yubel e terminou com Darkness. Eu acho que teve uma ligação entre Yubel e Darkness aqui também. Mas vamos chegar lá, igual eu falei. Aqui que eu quero chegar, aqui que eu quero chegar. Sartorius é um vilão mediano. Eu coloquei entre aspas, talvez por culpa da 4Kids. Aquele lance de mudar a história, mudar diálogos que fazem com que os diálogos sejam talvez mais bobinhos. O Sartorius, eu não fui muito com a cara dele, tá? Ele é um personagem bom, mas eu não fui muito com a cara dele, por quê? Também acho que porque juntaram duas coisas ao mesmo tempo e eu vou falar sobre isso. O Sartorius, talvez no original, quisesse fazer uma coisa diferente. Mas no censurado, ele só queria controlar as pessoas através de um satélite, não é isso? Se eu não me engano, vocês falaram que acho que o satélite, no original, ele queria matar todo mundo, não é? Então assim, aí tá vendo? Já mudou a história. Olha que doideira, mas enfim. Então assim, o lance de ter o Sartorius, o lance de ter a mudança do Chess lá pra eu vejo a luz, que eu até brinquei, né? Eu vejo a luz, que não sei o que, não sei o que. E ao mesmo tempo de tudo isso ter um duelo GX lá, um torneio GX, ficou muita coisa junta e pra mim acho que não teve foco nenhum. Ou foca o torneio GX, ou foca o Sartorius, ou foca todo mundo virando seguidores da luz. Então assim, o Sartorius, por mais que ele tenha um deck maldito, que aquele deck ali é maldito, ele usava as outras pessoas pra duelar pra ele, certo? Porque ele fazia uma lavagem cerebral e blá 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 tal. Só que, até o lance da irmã dele, eu acho, naquele ponto, até aquele ponto, eu acho que não foi feito de uma maneira inteligente. Eu acho que poderiam ter separado mais. Aí depois mostram lá o negócio da irmã dele, que não sei o que, não sei o que. E aí depois mostra todo o desenvolvimento que teve o lance lá da... O que era? Escuridão? Não, era uma coisa lá que dominou o Sartorius. Aí sim, aí foca assim nele, e aí continua a história a partir dali, esquece torneio GX, esquece todo mundo se tornando da luz. Foca só aqui. Só que eu acho que não teve isso, muito provavelmente por causa da 4Kids e as mudanças de diálogo bizarras, que não teve aquele lance de tipo, meu Deus, eu estou com medo do Sartorius. Tipo, em nenhum momento que eu lembre aqui, eu olhava o Sartorius e ficava tipo, meu Deus, ferrou. Porque eu acho que um vilão tem que ter esse lance de... Quando ele aparece, você fica com talvez receio, no mínimo um receio, tipo, eita. Entendeu?
quase não tive isso com Sartorius. Ele fazia esse lance de dominar a mente das pessoas, mas quando tinha que, né? Vai, é o seu momento, seja o vilão. Não pra mim, eu acho que não teve esse momento. Eu achei ele bem fraquinho nesse quesito. Até que teve um lance, eu lembro que na cena ele meio tipo, tipo, meio maluco. Aquele sim, pô, aquele ia falar, pô, esse aí eu tenho medo. Esse aí. Mas se ele tivesse feito isso em outros momentos, não só naquela hora ali, eu acho que ele teria sido um vilão melhor. Mano, do nada ele surta. Ele tem esse lance de ficar calmo e falar desse jeito, porque o destino e não sei o que, não sei o que. Mas aí, sei lá, por ele ser duas pessoas, metade ele, metade a pessoa que dominou o corpo dele, ele mudasse de personalidade do nada. Tipo, ele tá assim, do nada. E é, então você quer se tornar da luz, né? Entendeu? Tipo, ficar maluco. Eu acho que seria legal. Você ficaria um pouco mais, tipo, eita, preula, eita, esse... Entendeu? Eu acho que foi um... Poderia ter feito mais, sabe? Poderia ter melhorado mais. Mas posso estar enganado. Dê a opinião de vocês aí. Bom, em compensação, acho que o Bell mandou muito bem, tá? O lance da Yubel, a carta, ela por ser uma carta e matar as pessoas sendo uma carta, dá medo. Então, acho que um pouquinho da Yubel no Sartorius seria interessante. Sartorius, Jade, poderiam ter aproveitado mais os personagens no quesito Tag Force, que é o jogo, né? No caso, terem mais duelos em tag. Também pra promover o jogo, por que não? O jogo já... Eu vejo a opinião de vocês. O jogo já é considerado um dos jogos mais legais de Yu-Gi-Oh! Mas por que não divulgar mais? Por que não ter mais um lance de tag mesmo? Vamos fazer uma tag igual... Teve no lance do Jaden com a Alexis. Até teve, mas por que não fazer algo mais do que isso? Pô, foi feito isso só no episódio 100 e lá vai pedrada. Por que não fez mais? E também no jogo, vamos falar do jogo também. Por que não colocaram mais personagens no jogo do anime? Pô, no Tag 2 tem lá o Jin, tem todo mundo que apareceu, mas no Tag 1 apareceram tantos personagens naquela maluquice de não ter história, que no jogo só aparece o Tarzan lá. Se eu não me engano, só ele que aparece, não é? E o Jinzo. Pô, por que não colocar mais personagens no jogo do anime no jogo também? Eu sei que eu tô falando do Yu-Gi-Oh! Anime, mas aqui, vamos fazer um parênteses aqui pro jogo. Pô, coloca mais gente no jogo, velho. Pra ficar mais legal, pra gente duelar mais, pra ter coisas mais variáveis, mas enfim. Vamos lá. Eu tô tentando ser um pouquinho rápido pra não enrolar muito. Essa aqui é opinião polêmica. Vamos lá. Começou a ficar bom, né? Ter uma história sólida e ter uma coisa que eu consiga me conectar e falar assim, tá, agora sim começou Yu-Gi-Oh! Sabe em qual episódio? Pra mim, sabe em qual episódio? 106. De um anime que tem 180 episódios. Passaram-se 106 episódios pra eu olhar e falar assim, tá, agora sim. Agora nós temos uma história boa. Uma história que eu consiga me conectar com a história e vai. Detalhe, se vocês forem ver qual é o episódio 106, é o episódio onde chega o Jesse. Que aí tem todo aquele lance do Viper e tudo mais, que aí ali começa um negócio mais pesado, um lance mais... Antes, o negócio dos Sartorius eu achei bobinho. Eu achei esse lance de, do satélite, vamos controlar... Como eu falei, por causa talvez da 4Kids, mas se eu tivesse essa sensação de perigo com os Sartorius, eu teria levado ele mais a sério. Perigo, um lance de perigo. Eu não senti esse lance de perigo, eu senti esse lance de perigo com o Viper. Tirando a energia das pessoas através de um negócio pra alimentar um bicho, é um pouco perigoso, né? Pessoas podem morrer. Com Sartorius, você só vai ser dominado pela luz e é isso, você vai ver o mundo com a luz. E gozar a luz. Como eu falei, no censurado. Sem censura, era morte, não era? Ele queria matar as pessoas através do satélite. Tá vendo? Ó o peso. Ó o peso. Você quer matar? Não, você só vai entrar pra nossa seita. Entenderam? 4Kids, porra. Enfim.
Pra mim, começou só a ficar bom depois do episódio 106, tá? Que aí teve todo o lance lá que eu falei pra vocês de Viper, Yubel, Darkness. Inclusive, eu vou até pegar esse ponto que eu vou falar agora, que eu vi alguém falando, não vou lembrar o nick, tá? E eu também não quero pode parecer que eu esteja zoando essa pessoa, mas não tô zoando, eu só realmente queria entender que a pessoa falou que ela achou melhor GX do que o Yugi normal, o Yugi, né, como é que é? O Monster Duels, né? Do Yugi. O original? Não, original não, porque parece que você quer falar. Enfim, o principal. Yugi principal. Clássico. Pronto, Yugi clássico. Ele falou que o GX é melhor do que o clássico. Vamos lá. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não gosto de ficar comparando animes, mas eu até vejo o pessoal comparando personagens de diferentes animes. Eu também não gosto disso, mas enfim, vamos lá. Yu-Gi-Oh! Do Yugi e Yu-Gi-Oh! Do Jaden. Se vocês forem pararem pra pensar, não teve, como eu falei, pode ter sido tudo por causa da 4Kids. Tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Mas se vocês pegarem Yu-Gi-Oh! Normal, ele tem um lance pesado. Que é o lance do faraó dentro dele, eles querendo saber quem que ele é de verdade, qual é o nome dele. E, inclusive, enquanto acontecem essas coisas, tem o Bakura, tem o Merrick. Então, assim, já tem um lance meio pesado na história. Tem até mortes na história, né? Inclusive, tem mortes pra cacete. E aí tem o lance dos deuses egípcios. Tá vendo? Olha o peso da história. Yu-Gi-Oh! GX, vamos lá. Até o episódio antes dos Sartórios. O que teve? Antes dos Sartórios, tá? Eu vou colocar os Sartórios como uma coisa positiva aqui, tá? Antes dos Sartórios, o que teve? O Joe e o macaco duelista. O Tarzan. O Jinzo assombrando todo mundo. Aí vocês vão falar, pô, Ed, teve aquele lance lá dos deuses egípcios falsos, lá, da Shopee e tal. Eu não senti perigo, como eu falei, eu não senti perigo nenhum, velho. Ah, meu Deus, porque se as cartas... Oh, foca. Ah, porque se as cartas caírem nas mãos erradas, o mundo acaba... Primeiro que os deuses egípcios da Shopee nem são originais. Eu até brinco, porque eles são da Shopee. Eles não são nem originais, eles são cópias dos deuses egípcios. Isso eu já nem levei a sério, por eles serem cópias. E aí você tá querendo me dizer que se eles caírem nas mãos erradas, o mundo vai acabar? E... por que tava na ilha ali e tal? Soterrado? Onde aquela... como eu até brinquei, aquela ilha acontece de tudo, literalmente de tudo naquela ilha. E ninguém acha estranho. Ninguém olha e fala assim, caramba, nossa, não deveríamos colocar adolescentes ou crianças aqui nessa ilha, porque essa ilha acontece de tudo. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é, eu não levei a sério Yu-Gi-Oh! GX até certo ponto. Foi legal, foi divertido, eu assistindo, só que eu não assistia fixado, eu não ficava assim, tipo, caramba, nossa, talvez agora aconteça alguma coisa muito importante, talvez agora aconteça, nossa, eu ficava tipo, da hora, mano, macaco duelista. Entendeu? Eu não levava a sério, até certo ponto. Aí começou a vir os Sartórios, eu falei, opa, talvez temos uma história aqui, então vamos observar, agora eu vou assistir com outros olhos, vamos lá. Tá, é um cara que foi consumido por uma luz ou um bicho e tal. Ok. Entendeu? Olha a diferença de como o anime pode te influenciar. Até então eu tava tipo, da hora, macaco duelista. Não, legal, pô, o Jinzo, legal trazer o Jinzo. Aí vem um tal de Sartórios, né, mano? Tá, legal. Entendeu? Mas aí você vai... no caso eu, né? Eu fui assistindo, então eu não consegui levar a sério os Sartórios também. Aí chegou o Viper. Opa! Viper. Tá. Ok. Interessante. Tá usando a energia dos duelistas. Tá interessante. Entendeu? Então assim, não teve aquela tal seriedade até certo ponto do anime. Enrolou demais, gente. Eu sei que vocês vão falar, nossa, então você não vai poder assistir One Piece, porque One Piece só fica bom no episódio 200 e...
eu vou assistir tudo. Assim como assisti tudo Yu-Gi-Oh! Mas, se realmente acontecer isso com One Piece, se realmente eu chegar a 100 mil inscritos e assistir One Piece, na hora do resumo eu vou falar isso. Falar, gente, eu passei 200 e poucos episódios assistindo uma coisa que não tava engrenando. Eu vou falar. Não adianta vocês... então você não pode assistir One Piece. Eu vou assistir. E se tiver que falar, eu falo. Foi ruim até episódio 200 e pouco. Depois do episódio 200 e pouco, foi legal. E parando pra pensar agora, puta que pariu. Se eu tô há 35 minutos falando de um anime com 180 episódios, imagina quando eu terminar One Piece, o tanto de coisa que eu tenho que falar. E o tanto de folha que eu tenho que gastar pra anotar as coisas. Enfim. Bom, vamos lá. É isso que eu fiquei meio assim. Eu falei, mano, como que ele compara dois animes, sendo que, pra mim, tá? Um não tem nada a ver com o outro, são do mesmo universo, mas não tem nada a ver com o outro. Um é mais sério, é mais pesado, o outro é mais dinâmico. Talvez, tá? Minha opinião, coisa da minha cabeça. Talvez esse anime foi mais feito para vender carta do que ser um negócio mais sério, tá? Talvez, eu não sei, eu não fui pesquisar, eu não quero spoiler, nada do tipo. Então vocês podem me confirmar isso. Então assim, talvez eles não quiseram ter esse comprometimento de criar uma história, mas só quiseram jogar, tipo, vamos criar um personagem aqui com deck de veículos, vai ser legal vender. Pum. Vamos criar aqui um personagem com Ojamas, vai ser legal vender. Pum. Vamos criar um personagem aqui com Cyber Dragões. Pum. Entendeu? Então, eu acho, na minha opinião, que eles fizeram isso. Eles tiveram mais a preocupação de criar coisas, criar um mundo pra vender cartas, ou talvez vender bonecos, eu não sei. Muito provavelmente eles venderiam action figures, né, de monstros. Eu acho que sim. Eles não iam perder essa chance, né? Até chegar ao ponto onde vocês me falaram que o criador de Yu-Gi-Oh! Pegou coisa pra ele e falou assim, deixa que eu assumo, que o negócio aqui tá meio tenso. Então deixa que eu assumo. E vocês viram a baita diferença que teve. E teve uma baita diferença. Eu gostei muito, 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 muito da última temporada, tá? A pegada foi totalmente diferente, dá pra você até refletir sobre o assunto. Olha a diferença no mesmo anime. A última temporada você pode refletir sobre, caramba, nossa, eles talvez entrem em depressão, talvez eles estejam inseguros do que eles podem fazer, talvez eles fracassem, talvez o medo de fracassar, talvez o sucesso vai subir pra cabeça, tal. Você reflete o que aconteceu com o pessoal que se formou na última temporada. Pega a primeira, que não teve quase história nenhuma e tal. Tarzan. Macaco duelista. Entenderam? Entenderam o que eu quero dizer? Enfim, bom, vamos lá, vamos pra polêmica, tá? Que isso aqui eu sei que gerou polêmica quando eu falei e eu vou explicar finalmente aqui e agora. Melhor duelo que eu vi de Yu-Gi-Oh! De todo Yu-Gi-Oh! Seja GX, seja normal, foi o duelo do Jaden com o Zen. De como você falou um negócio desses, é inacreditável, porque teve Merrick e Joey, teve Yugi e Kaiba, teve... Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas tentem entender o meu ponto de vista. Vamos lá. Por que eu achei esse aqui o melhor duelo? Eles não tinham compromisso algum de fazer uma coisa tão boa assim. Não tinha história em cima, não tinha pressão, não tinha consequências do duelo. Não tinha. Era só um duelo. De formatura, não é? Do Zen. Acho que é esse termo, né? Duelo de formatura. Eles não tinham o porquê escrever uma coisa tão boa. E olha que não teve dedo do autor, se eu não me engano. Eles não tinham porquê fazer um negócio tão bom daquele jeito. Não tinha. Pega Joey e Merrick. Tinha um porquê fazer um negócio tão bom. Pô, era vida ou morte. Tinha o lance do Merrick. Se o Merrick ganhasse, podia estar a mais um passo de ferrar o mundo. Joey e Kaiba, muitas vezes um tava pressionado, o outro precisava ganhar, o outro até ameaçou se matar pra ganhar. Então, tipo, tinham pesos. Esse duelo não tinha peso nenhum, era só um duelo de formatura, velho. E não tinha por que ser tão bom assim. E fizeram o negócio ser muito bom. Eu achei muito legal o lance de, tipo... eu te ataco... agora eu não vou lembrar os números exatos, tá? Mas vamos supor... eu te ataco com 6 mil. Eu te ataco com 10 mil.
Eu te ataco com 15 mil. Eu te ataco com 20 mil. Eu te ataco com 35 mil. Então eu igualo os 35 mil. Empate. Não precisava ser desse jeito, velho. E foi muito da hora esse lance. Até o empate deles foi interessante. Porque não prejudicou nenhum dos dois personagens. Não deixou, tipo, desculpa o termo, não deixou o Jaden como uma cadela do Zane. Porque, pô, ele já tinha perdido o quê? Uma ou duas vezes do Zane? E também não desrespeitou o Zane, porque se ele perdesse não ia fazer sentido. Putz, perdi no meu duelo de formatura, como é que eu vou ser lá no profissional? Vindo de uma derrota pra um Slifer vermelho. Então não prejudicou nenhum personagem, ou seja, foi perfeito o resultado, o jeito que terminou. E não precisava, entendeu? Por isso que eu falei que foi o melhor, pra mim, na minha opinião. Foi o melhor duelo, não tinha peso nenhum, não tinha o porquê fazer um negócio tão bom. E foi bom, e teve um negócio muito bom. Não precisava, mas teve, entendeu? Aí sim, eu entendo vocês falando, pô, Joey, Merrick, Yugi e Kaiba, que mais? Teve uns duelos muito bons aí também, a Mai contra o Merrick também foi muito bom. Então assim, prestem atenção, todos tiveram pesos, todos tiveram tipo motivos. Esse aqui não teve, foi só um duelo de academia. Foi literalmente isso. Então não precisava, mas foi muito bom. Ai, minha garganta, ó, eu sei que não é hora de parar quando minha garganta começa a raspar, mas enfim. Eu não anotei muito sobre a última saga, mas vamos lá, que eu posso estar, por exemplo, esquecendo alguma coisa, então eu vou tirar esse tempinho aqui pra tentar lembrar de alguma coisa que aconteceu nessa última saga legendada. Tivemos a volta do Yugi, achei isso muito, muito legal, foi muito legal trazer aqui. O jeito que terminou o duelo. Eu posso ter até interpretado errado, porque como eu falei pra vocês, porra, se eu já não presto atenção, muita atenção, né, eu fico meio bugado, com dublado, que eu só estou ouvindo, imagina eu lendo e tendo que prestar atenção, então eu ficava assim, ó. Então pode ser que eu não tenha entendido muito bem, mas naquele duelo ali, o Jaden perdeu. Só que eles não mostraram. Por que eles não mostraram? Na minha interpretação. A gente sabia quais eram as cartas que eles tinham na mão? Ou cartas viradas pra baixo? Acho que não. O Jaden ordenou o Nels a atacar o Slifer. Por quê? Talvez porque o Slifer volte o dano pra ele e faça ele perder? Sim. Mas e se ele tivesse uma carta na mão que ele podia fazer alguma coisa? E se ele tivesse uma carta virada pra baixo que ele podia fazer alguma coisa? E se, por exemplo, continuou o duelo, por algum motivo, por algum milagre, ele derrotou o Slifer, o Yugizinho não colocou o obelisco ou não colocou o dragão alado de Ra, já que ele tinha os outros dois deuses egípcios pra usar, e ele só usou o Slifer no duelo, entendeu? Então, tipo, meio que na minha opinião, né, na minha interpretação no caso, eles deixaram em aberto pra você imaginar mais coisas do que foi aquele duelo. Eles mostraram o duelo pela metade. Pode ser que ele tenha perdido naquela hora ali do Slifer, pode ser. Mas pode ser que não, pode ser que eles continuaram. Pode ser que teve mais duelo ainda, e ele perdeu ainda, e o Jaden perdeu mesmo assim. Mas como eu falei pra vocês, o lance desse duelo foi ele perceber que faltava aquela energia, faltava aquela vontade de duelar de novo, que ele tinha perdido por causa da puta depressão que ele entrou. Então faltava aquilo ali. Então o que ele queria adquirir, que o Yugizinho queria que ele adquirisse, ele conseguiu. Que é essa vontade de novo de duelar. Mas vocês sabem o resultado? O resultado pode ser óbvio. Ele perdeu. Mas e se não perdeu? Quem me garante que ele não perdeu? Quem me garante que ele não venceu? Entendeu? Foi interessante, foi legal o jeito que foi feito, sim, deixou em aberto pra se caso tiver alguém que é fã do Jaden mais do que o Yugi, leve na interpretação de tipo, o duelo não acabou ali não, pode ser que ele tenha feito alguma coisa, pode ser que ele usou o efeito do Nels Brilhante lá, que eu não lembro qual que é o efeito dele, mas ele tem um efeito. Pode ser que ele tenha usado isso, pode ser que ele não tenha usado. Entendeu? Então meio que eu sinto que ele agradou os dois, o fã dos dois, os fãs dos dois, né, no caso. Eu sinto que ele fez isso. Bom, enrolei demais. 44 minutos falando. E vamos para a nota. Eu falei pra vocês que eu achei muito... Acho que eu vou usar esse termo porque é o termo certo, tá? Desrespeitoso
a 4Kids mudar totalmente Yu-Gi-Oh! GX. Se muito provavelmente eu assistisse só legendado, eu teria uma visão totalmente diferente de Yu-Gi-Oh! GX. E aí entra 4Kids, entra talvez a enrolação que eles fizeram pra vender cartas e action figures no começo. Tudo isso entra em questão, tá? Na nota que eu peguei aqui. Como eu falei, não me levem a mal, eu gostei de Yu-Gi-Oh! GX, mas eu gostei até certo ponto. A outra metade, tipo, por exemplo, do começo até o meio, eu tava levando na zoeira. Tava levando, tipo, tá bom, já que eles querem fazer esses tipos de episódios, tá bom, vamos lá, vamos assistir, vamos curtir. Tá bom. Mas eu não tava levando muito a sério. Até que começou a ficar sério. Então, isso também é entrado em consideração. Então, por um todo, não só até metade até o final, por um todo, eu coloco a nota 7. Pois é, agora eu não sei se vocês estão me xingando, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu, por um todo, eu coloco nota 7. Porque foi bom, mas a partir de um certo momento, que é o outro momento, não foi bom não. Em questões de seriedade, em questões de história, não foi bom. Tiveram episódios do começo, mas enfim, tiveram os episódios só tipo, vivendo a vida da academia. Pra quem veio de um Yu-Gi-Oh! Onde tem deuses egípcios, tem morte, tem relíquias do milênio, tem... Vai pra Yu-Gi-Oh! GX, você fica tipo, ué, cadê aquela seriedade? Cadê aquele peso? Um macaco de duel chamado Joey? Não, chamado Wheeler, né? Se não me engano, acho que era Wheeler. Um macaco de duel chamado Wheeler? Um Tarzan do nada? Um episódio voltado só a sanduíche de ovo dourado? Mas enfim. Nossa, já esquecendo do Huckleberry, né? Só pra vocês terem ideia, eu nem mencionei o Huckleberry aqui, mas o Huckleberry pode ser mantido naqueles personagens de fraco desenvolvimento, tá? O lance do osso da perna até que é interessante, porque é diferente. Mas quiseram criar uma história nele, no osso da perna. Só deixa ali, velho. Só fala que ele tem um osso de dinossauro na perna, só isso. Não precisa criar uma história, não precisa transformar ele num dinossauro pra destruir um satélite. Não, velho. Não. Não levaram muito a sério Yu-Gi-Oh! GX. Acho que essa é a verdade. Não levaram muito a sério. Porque acho que se tivessem levado a sério desde o começo, seria muito melhor. Muito melhor. Concorda comigo? Discorda de mim? Tudo bem, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, não levem a mal, não me levem a mal. Eu gostei de assistir Yu-Gi-Oh! GX, foi muito legal. Mas, entre os dois, acho que Yu-Gi-Oh! Clássico tá mais forte no meu coração. Mas enfim. O que vocês querem assistir na próxima vez? Eu já tenho uma ideia, mas vai que eu mude de ideia por causa de vocês. Não sei, né? Enfim, bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por vocês participarem desta minha jornada de Yu-Gi-Oh! Talvez eu venha com Digimon, não sei. Talvez eu venha com outra coisa, não sei. Deixa aqui nos comentários, beleza? Ai, minha garganta. Valeu, falou e até mais.